vamos meditar na palavra de Deus nessa noite e eu quero falar sobre um assunto, que tocou muito o meu coração e que é algo também que vocês conhecem, vocês lidam com isso no dia a dia, na vida, E talvez repitam isso muitas vezes, mas eu quero ir um pouco mais profundo dentro desse assunto hoje e trazer uma revelação assim maior, um entendimento maior dessa oração que nós fazemos, que é chamada a oração do Pai Nosso. Que Jesus, quando ele ensinou a orar, ele disse: quando vocês forem orar, orem assim. E muitas pessoas fizeram disso uma reza. Não, eu vou repetir o Pai Nosso que Jesus falou do jogador de futebol antes do jogo: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra. Aí depois chega lá dentro, dá uma cotovelada no outro, chute, xinga a palavra, E o lado de lá também reza o Pai Nosso, Então, assim, é umas coisas complicadas, mas eu quero meditar com você aqui. Tá? Vamos ver o que Jesus fala. Olha, Mateus 6,6. Vamos trazer uma compreensão desse assunto aqui. Eu tenho certeza que isso vai amadurecer sua vida de oração. Diz assim: mas tu, quando orares, Jesus dizendo, olha, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então, normalmente nós substituímos essa oração secreta pela oração na igreja. A reunião de oração na igreja, o ciclo de oração. Mas essa oração na igreja, ela tinha que ser, depois que nós fizermos essa aí, olha. Porque naquela oração ali, do secreto, é o lugar onde só você e Deus, sabe? O seu coração aberto diante de Deus, você vai abrir, você vai expor, você vai pedir, você vai chorar, você vai pedir para Deus te visitar, Deus te tocar, Deus te visitar. Então ele diz assim: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios. Então olha o que ele diz. Você, com todo respeito às pessoas que às vezes têm essa crença, mas tem gente que vai rezar, você reza, repete a oração tantas vezes, a mesma oração, repete tantas vezes, vai fazendo tantas vezes, quando você vai rezar lá um terço, você vai passando cada uma bolinha e vai repetindo as orações. A pessoa faz aquilo de boa fé, mas há uma orientação clara do Senhor, que não é com vã repetição que a gente está orando de verdade, tá? E ele fala que quem faz isso são os gentios. Então, que pensam que por muito falarem serão ouvidos, que por muito repetir a reza, repetir a oração, isso vai trazer resposta. E isso é muito cultural no povo brasileiro, que vem de outras culturas, de misturas de religião, de todos os tipos de coisa. E aí ele vem e diz assim, olha, portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Então, olha só. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas na tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa oração é muito maravilhosa, mas se nós tivermos um pouco de entendimento do que está envolvido nessa oração, tá? Dá para a gente arrepiar. Por quê? A gente vai ter muito mais temor, muito mais reverência e muito mais cuidado da maneira como nós falamos o que está aqui. Tá? Porque essa oração, do jeito que ela está aqui, ela pode expor toda uma hipocrisia da nossa vida. Toda uma hipocrisia. Em que sentido, pastor? Ele fala assim, Jesus falou, tu quando orares, entra no teu quarto,
em secreto com o teu pai. Olha só, tá? E ele fala que o nosso Deus que nos vê em secreto nos recompensará. Mas olha só. Então ele fala para você entrar no quarto, porque você está só, não é? Tu entra no teu quarto em secreto com Deus? Não é esse o sentido da palavra? Aí, mas quando você vai orar, ele fala assim, você não fala Pai meu, meu Pai. Ele manda você falar Pai nosso. Mas você está sozinho. Então, o que está por trás disso aqui? Isso aqui vai ampliar a sua visão, sua vida de oração. Em que sentido? Pai nosso. Eu estou sozinho no meu quarto, podia falar meu pai. Tá? Porque Deus, Ele não gosta. Quando nós chegamos diante dele, olha só, nós nos cheguemos, presta atenção, tá? Isolados. Ele quer nos ver como parte de um corpo. Portanto, nas minhas orações, querendo ou não, eu tenho que carregar você. E você tem que me carregar. E tem que carregar um ao outro. Mas nós chegamos soltinho. Por isso que ele fala Pai Nosso, porque eu trago. Quando ele falou assim, olha, qual que é o teu próximo? O próximo não é aquele que está lá na África, lá em Brasília, em outra cidade. Próximos são esses que nós lidamos com eles aqui no dia a dia. Esse é que é o teu próximo. Aquela pessoa que te para no sinal para te pedir um dinheiro, naquele momento é o teu próximo. Aquele que cruza o teu caminho é o teu próximo. Aquele que você viajou, encontrou com ele ali, ele é o teu próximo. Você desceu lá no hotel, está no hotel com ele, tá ali, ele é o teu próximo. Não, o próximo é o... Não, porque nós temos uma dívida para com o nosso próximo. Então ele vem, Pai nosso que estás no céu. Eu não posso chegar lá. É o meu Pai só. É como se eu fizesse parte de uma família e chegasse para pedir algo para o chefe da família, para o meu pai, pensando só em mim e esquecendo do resto dos meus irmãos. Então eu quero que você entenda o espírito da oração. O espírito da oração. Então quando você vai se dirigir a Deus, alguns irmãos da igreja você vai se lembrar. Presta atenção. Pai nosso que estás no céu. Aí olha só, tá? Porque Deus não nos vê só, Ele nos vê como parte de um corpo, tá? E eu tenho que ter a consciência que eu faço parte de um corpo. Então, aqui já dá um alerta àquelas pessoas que acham que podem ser chamadas de igreja, sem conexão com o corpo de Cristo. Tem eu sou a minha igreja, vou à igreja não, eu mesmo estou vivendo a minha vida, eu faço para lá, sem conexão com o corpo de Cristo. Então, eu não estou conectado com meus irmãos. Você vê que Jesus nessa oração, ele cobra essa conexão. Só eu, meus problemas, né? Minhas conquistas, minha situação. E às vezes eu estou sofrendo por algo, mas tem outro irmão que está sofrendo com coisa muito mais grave. Eu não estou nem aí, eu estou focado na minha necessidade. No meu problema, na minha conquista, tá? No meu sucesso. Então, filho, o Pai é nosso, não é seu, é nosso. Quem está entendendo, diga amém. Então ele fala, saia com o teu individualismo da minha presença. É isso que Deus está dizendo. Então, eu tenho que trazer outros irmãos, outras pessoas, as necessidades deles, ainda que eu não seja alguma coisa, orar por ele. Trazer
para a minha oração, porque se cada um de nós fizermos isso, todos nós estaremos orando uns pelos outros e para os outros e com os outros, e isso nos constitui um corpo em oração. Quem está entendendo, diga amém. Isso é maravilhoso, isso é profundo. E nisso está envolvido sua família, ali do seu sangue, a família onde você é o chefe, está envolvida a igreja, o corpo de Cristo, tudo ali, pessoas que você conhece, que você lembra. Então, querido, olha, é você trazer pessoas. Isso vai te custar um pouco mais de tempo na oração. Não vai ser essas orações que você faz aí, né, na bacia das almas, né? Então, o Pai é nosso e o Pai está no céu. Santificado seja o seu nome, tá? Que o Senhor seja honrado, santificado, reverenciado, não eu. Deus tem que me honrar. Senhor, Ele é que tem que ser honrado. Presta atenção. Venha o teu reino. Presta atenção agora, nisso aqui é importante, por quê? Não é para eu estabelecer o meu reino na terra, o meu domínio, minhas conquistas, meus sucessos. É o teu reino, teu reino. Você vê que vai matando o individualismo da gente, o egocentrismo da gente, quando você medita nisso. Então ele fala assim, olha, não é meus negócios, minhas conquistas, meus interesses, minha vontade. Porque ele disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras, as demais, serão acrescentadas. Então, que essa vontade do Pai seja feita na terra como ela é feita no céu. E quando fala assim, venha a nós o teu reino. Presta atenção. Todo reino tem o quê? Hein? Um rei. Quem é o rei? Então, venha a mim, venha a nós o teu rei, Jesus Cristo, venha a ele, a mim. Por quê? Todo rei é digno de honra, submissão. Envolve a minha submissão a Cristo Jesus também. Sabe, eu trago em conta a consciência se eu sou submisso a Ele ou não. Quando a palavra de Deus falou assim, se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Jesus falou assim, se vocês me amam, vocês guardarão meus mandamentos. Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Então, quando ele vem falar isso, tá? Então, esse rei é o Senhor, tá? Então, eu tenho que estar em submissão a esse rei, Jesus Cristo. E isso fica muito claro aqui, então. Ou seja, nota que já o começo apenas dessa oração já é uma paulada na nossa presunção individualista e às vezes desvinculada de uma submissão ao Rei Jesus Cristo. Ele traz esses princípios para a nossa vida. Observa que não é uma reza para ser repetida, mas se trata de um estilo de vida, uma maneira de viver. E aí, o reino é de Deus, a glória é de Deus, a vontade é dele, e que venha o teu reino e que venha o teu rei. Então, e agora ele diz assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão de quem? O pão de quem? De quem? Pois é. É pão nosso. Então, quando eu vou orar, não é me abençoe. Tá? Eu preciso orar por todos, pois o Pai é nosso, não é só meu. O pão é nosso. Abençoa meus irmãos também. Então, quando cair um pão na minha mesa, eu vou saber que não é só meu. Então, digo o que eu tenho, não é só meu, fala. Então,
Ele é nosso. Então, eu não me alegro só por eu ter pão. Eu me alegro se o outro também tiver pão. E pode notar que nossas orações são carregadas de um individualismo, desvinculada de um corpo, tá? Você vai se alegrar, você vai pedir para o seu irmão tudo que você pede para você. Então, querido, olha, eu sou filho de Deus, e se o Pai é nosso, o pão é repartido. Então, isso é um jeito de se viver o reino de Deus. Porque no reino de Deus é impossível ser feliz sozinho. Então, outro ponto. Olha aqui. Perdoa as nossas dívidas. É para nós orarmos pelos nossos pecados, não só o meu. Eu tenho que orar para Ele perdoar você também, e você pelos outros. Perdoa as nossas. Olha, eu estou vinculado a um corpo. Olha, não as minhas apenas, não as minhas transgressões apenas. Então, e agora tem uma condição. Por quê? Olha, ao invés de eu ficar bravo com você porque você fez alguma coisa contra mim, eu peço perdão pelas nossas dívidas, tanto a minha quanto a que você criou contra mim. Entendeu? E aquela pessoa que você quis matar semana passada, a outra que você quis explodir a semana retrasada. Então a pessoa me fez um mal, pecou contra mim, e me deu, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, a minha que eu cometi e a que fizeram contra mim também. Então, mais um pouquinho, tá? Pedir perdão. Até pedir perdão por você, pelo mal que você me fez. Peço pelas minhas e pelas suas, inclusive a que fizeram contra mim. Perdoa, meu irmão. Perdoe a mim, porque todos nós falhamos, nós erramos, nós pecamos. E eu peco contra os outros. Os outros também pode acontecer de pecar contra mim. E aí, queridos, saber que somos pecadores é um jeito de se viver, porque isso não deixa a gente crescer para cima do outro. Desprezar o outro, humilhar o outro, tá? Eu não te julgo, não te condeno, não coloco você no inferno e não digo que o mundo é pior por causa de você, por causa do que você fez, por causa de algo que você falou, minha vida ficou pior. Não, Pai, perdoa porque eu já perdoei. Perdoa, Pai, porque eu também perdoo, já perdoei. E só que cada um tem a sua maneira de viver a sua vida. Não, eu vivo assim, sou assim. Não vai dar certo, não anda. Então, eu não digo que minha vida está difícil por causa de algo que alguém me fez. Não, filho, porque você já pediu para o Pai perdoar nossas dívidas, como eu já perdoei a dele, Senhor. Somos falhos, sim, mas somos filhos de um mesmo Pai. E aí, isso faz um sentido, porque se eu sou uma família com você, eu não quero que nada entre nós entristeça o nosso Pai. Ser crente assim tem que ser, esse é o padrão. Esse é o padrão. Não, você larga o seu nhenhenhen para lá. Essa é a palavra. Mas se for...
venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha o teu rei. Jesus passou pior por mim e por você. Então, eu não quero que o pai fique triste, nós somos uma família, eu não posso levar nada. Eu não posso levar pendência sua para o meu pai, nem eu ir com pendência para ele. Fica difícil. Como é que você vai orar um negócio desse? Agora você fala assim, ó. Perdoa as nossas ofensas, as nossas. Agora, perdoa os nossos pecados, Pai, assim do jeito que nós perdoamos quem peca contra nós. Sabe o que significa? Senhor, faz comigo igualzinho eu faço com os outros. Olha que peso de oração. Pode fazer comigo igual eu faço com os outros. É isso que isso significa. E aí, ele vem, não nos deixe cair em tentação. Tá? Está dizendo assim, olha, me ajuda a não pecar e ajuda meus irmãos também a não pecar. Guarda meus irmãos para eles não pecar contra o Senhor. Não cair em pecado. Porque a tentação vem, se você caiu na tentação é porque você pecou. A tentação em si não é pecado. O problema é se você cede à tentação. Então o que acontece? Olha, ajuda, Senhor, nós ficarmos de pé, nós não cairmos, livra a gente do mal, livra a gente do pecado, porque o pecado é o mal. Então, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Tá? Então, se eu estou pedindo para o Senhor livrar eu e você do mal, eu nunca vou poder te amaldiçoar. Ah, que fulano miserável. Você está amaldiçoando a pessoa, pai. Pilantra, vagabundo, safado. Esses palavreados aí. Livra-nos do mal. Mas você é mestre em amaldiçoar as outras pessoas. Você está vendo? Quando a gente não atenta para essas coisas, a gente começa a praticar coisas na religião que, na verdade, é uma vergonha. Porque nós deixamos de ser espirituais e passamos a ser religiosos. Porque quando você é espiritual, você tem sensibilidade, você tem percepção da verdade. Então, você não vai amaldiçoar ninguém, não vai xingar alguém, não vai se irar, nem se vingar com pessoas, porque eu não quero o mal, porque eu estou pedindo o Senhor nos livrar do mal. O Senhor pesa a mão no fogo, não pede não, filho. Vai pesar no você também. Ah, meu marido está assim, Senhor, pesa a mão naquele homem. Não faz isso não. Olha, a oração é livra-nos do mal. Então eu não vou desejar mal para ninguém, nem descarregar ódio, mal, coisa em ninguém. Então o Senhor abençoa as nossas casas, né?
Abençoa todos os esposos, todas as esposas. Guarda todos os filhos. Perdoa esse irmão que fez algo mal contra o outro, que eu fiquei sabendo, Senhor. Aí você vai tomar as dores do outro para falar mal do outro, porque você está dando razão para o outro, porque você quer aparecer para esse. Então, preserve nossas vidas. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu rei, Jesus. E seja feita a tua vontade. Olha só. Venha a nós o teu reino. Vamos meditar um pouquinho nisso aqui. A palavra diz assim, ó, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ó, manda você pedir, venha o teu reino, mas pede para buscar o reino. Pedir o reino, buscar o reino. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos lá em Hebreus 1:9. Coloca o versículo para nós aí. Vamos aprender uma coisa aqui muito interessante, sabe? Porque diz assim, olha, falando de Jesus, o escritor, ó, falando de Jesus, amaste a justiça. Fala comigo, amar a justiça, fala. Ó, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Amar a justiça. Amaste a justiça. Então vamos ver se você ama a justiça. Ele fala assim, ó. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. O que é? O pecado. Odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, porque você amou a justiça e odiou a iniquidade, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais que a teus companheiros. Amar a justiça e odiar a iniquidade. Então nós estamos falando aqui, olha só. Amou a pureza e aborreceu o pecado. Amar a justiça. Porque há uma grande diferença entre fazer justiça e amar a justiça. Como assim, pastor? E eu quero que você grava isso. E se você entender isso, você vai amadurecer espiritualmente. Como assim, tá? Não apenas praticar a justiça, mas amar a justiça. Vamos pegar um exemplo de que é praticar a justiça ou amar a justiça. Tá? Você fala para o seu filho, para com isso aí. Então a obediência é a justiça. Aí ele não para, aí você fala assim, ó, para, senão eu vou te castigar. Presta atenção. Ó, ele parou porque eu ameacei. Medo de alguma coisa. Eu não parei aquilo porque aquela coisa errada me aborrece. Eu parei porque aquela coisa errada vai me gerar uma consequência pior. Então vamos aprofundar mais um pouquinho, tá? Ele faz o correto, obedece, mas não gosta de fazer. Por que ele não gosta? Porque ele não ama a justiça. Não, eu faço, estou fazendo obrigado. Você está fazendo obrigado porque você não ama a justiça. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Então, o oposto da justiça é a iniquidade. Então, vamos lá, tá? Amar, fazer, tá vendo? Amar, presta atenção, o amar é mais que simplesmente fazer. Vamos pegar um outro exemplo? Igualmente, aborrecer o pecado e não somente evitá-lo. Vamos lá. Vamos pegar na área sexual aí. AIDS, doença sexualmente transmissível. Olha só. Então, tem pessoas que evitam essas imoralidades com medo de uma doença, mas não aborrece a imoralidade. É o medo da doença.
Então eu estou trazendo para você aqui uma percepção do que é uma coisa em espírito e em verdade. Olha só, tá? A imoralidade não o aborrece. Ele não faz porque ele tem medo da doença. É isso que esse texto está tentando revelar para nós. Só que se você passar correndo, você não vai receber essa revelação no seu espírito. Então, né? Pessoas que quer roubar, mas não rouba por medo de ser presa. Ela não aborrece o roubo, o roubar. Não, porque se eu roubar, vou ser preso, não vou fazer isso agora, não. Graças a Deus eu não fiz. Então você pode até praticar a justiça, mas não ama a justiça. É isso que o texto está dizendo. Vocês estão me entendendo? Só os dois que falaram amém. Pastor, não vou voltar com mais não, só fico falando uns negócios aí. Entendendo? Presta atenção. Então, querido, olha. Você pode até praticar a justiça, mas não ama o que você está fazendo. Para ser ungido com o óleo da alegria, tem que amar a justiça. E aborrecer a iniquidade. Não gosto disso. Não quero saber. Não, isso não. Você aborrece. E aí, queridos, diz que Deus ungiu com óleo de alegria mais que a outros, porque ele amou a justiça e aborreceu a iniquidade. Não é só evitar o pecado, mas aborrecer o pecado. Porque tem muita gente que está servindo a Deus assim forçado, mas sofrendo porque não está podendo, né? Lá no mundão, mundão, né? E, né? Fica, né? Vou querendo ir lá, tá aqui, mas um dia eu vou aí, né? Um dia eu vou te ver. Sofrimento miserável para estar dentro de uma igreja servindo a Deus. Então há um nível, não é simplesmente fazer, você tem que amar a verdade, amar a justiça. É por isso que muitas pessoas estão perdidas existencialmente. Porque elas acham que pode ter as duas coisas e ser feliz. Que pode se dividir entre as duas coisas e ser feliz. Então, não só evitar, mas a aborrecer. Pois teu é o reino e a glória para sempre. Vamos ver um pouquinho o que é glória. Presta atenção. Romanos 3:23. A glória de Deus está aqui. Aqui, ó. Romanos 3:23, pode colocar no telão, ó. Porque todos pecaram e a glória de Deus, né, está aqui. Está aqui as pessoas. A glória de Deus está aqui. Todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Então presta atenção aqui. Vamos entender, tá? O que é pecar? É se excluir da glória de Deus. O que é a glória? Não, a glória, pastor, deve ser aquela luz, aquela fumaça. João 1,14.
Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. Como a glória do único Filho gerado do Pai, cheio de graça e de verdade. A glória é visível. É você estar em carne, né? E a vida de Jesus expressou a glória de Deus. Aquela glória que os homens caíram dela quando pecaram. Aquela luz, Senhor, a tua glória. Tudo está relacionado com o nosso dia a dia, com a nossa vida e com a mortificação da nossa vontade. Então presta atenção agora. Vimos a glória em Jesus. Não era um brilho. Era a maneira dele tratar, cheio de graça. Ele era verdadeiro, integridade, retidão. Isso expressa a glória. Tá? Foi assim que essa glória foi vista na vida de Jesus aqui na terra. Então, nesse texto, vejamos 2 Coríntios 4:6. Olha o que está escrito. 2 Coríntios 4:6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, presta atenção, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então a glória de Deus foi vista na face de Cristo. E qual foi? O que foi? Foi o caráter dele. A retidão, a verdade, o amor, a compaixão, a obediência, não pecar. E nós ficamos imaginando uma fumaça, uma luz acesa. Então, queridos, onde que nós vemos a glória de Deus? É quando nós nos comportamos como Jesus Cristo. É comportamental, seremos semelhantes a Ele. Temos comunhão com Ele. Então, todos os pecados de destituição da glória de Deus. Aqui está a definição de pecado. Qualquer coisa que não seja como Cristo é pecado. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. No Novo Testamento, não é 10 mandamentos, não. Novo Testamento é você olhar e falar assim: eu quero ser como Jesus dentro do meu coração. É isso que a igreja evangélica não entendeu até hoje. Então, quando eu estou em obediência e harmonia com o Pai, eu estou inserido na glória de Deus. E aí, queridos, olha, para terminar, tá? Pode ser que haja algum pecado inconsciente na gente também, que está impedindo da gente ver, mas a gente pede a Deus para nos mostrar. Então, tudo que não se parece com Cristo, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso irmão mais velho, imagem e semelhança. Deus fala: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Olha, Ele é o modelo. Lá na Transfigura falou: esse é meu filho amado, a ele ouvi. A palavra de Deus foi essa.
tinha lá Moisés e os profetas e Elias na transfiguração, né? Falou, este é o meu filho amado, a ele eu ouvi. Não é Moisés e nem mais profeta, é ele. Tendo Deus outrora nos falado pelos profetas, pelos seus servos, né? Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Ele é a expressão exata do seu ser, porque nele habita corporalmente, em carne humana, toda a plenitude da divindade. Palavra do Senhor. Então, querido, olha, a gente precisa, né, voltar. Pai nosso que estás no céu. Então, não vou mais sozinho, desconectado. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu rei. Seja feita a tua vontade aqui na minha vida, porque eu vou obedecer esse rei como ela é feita aí no céu. O pão nosso, o que eu tenho, é para ser dividido se precisar. É isso que está dizendo, o pão é nosso. Dá-nos hoje. E perdoa as minhas vidas nossas como nós. Faz com a gente igualzinho a gente faz com os outros. É isso que está falando. Livra-nos do mal, pecar. Então, se eu não quero mal para mim nem para o outro, eu também não vou amaldiçoar ninguém. Pois teu é o reino, o rei, né? Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Uma coisa é fazer a justiça, outra é amar a justiça. Porque amaste a justiça, ele te ungiu com o óleo da alegria mais do que todos os outros seus irmãos. Eu tenho um exemplo aqui, eu sempre falo, né? Meu filho, sai daí. Não sai. Sai daí, senão eu vou te bater. Se não foi na primeira vez, não é mais obediência. Foi na disciplina, no castigo, na força e na correção. Então, deu aquela vontade de, né, meu Deus. Aí você vai em direção àquela coisa errada, mas você sabe que você está indo. Então já não é mais obediência se você voltar. A obediência verdadeira é aquela que você nem para lá você dirigia. Aí eu fui lá, mas deu um problema lá, deu tudo errado, graças a Deus. Você estava lá para fazer, entendeu? Então assim, você até praticou, mas você não ama a justiça. Então esses princípios aqui que eu gostaria que vocês, como igreja do Senhor, aprendessem, porque isso vai fazer diferença no seu relacionamento com Deus. Porque Deus, Ele não está satisfeito quando eu faço alguma coisa para Ele que Ele me pediu ou que Ele me cobrou. Ele fica satisfeito quando eu ofereço algo voluntário do meu coração. Por isso que o salmista diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito voluntário. Não precisa me pedir, não precisa me cobrar, não precisa. Senhor, eu faço voluntariamente para o Senhor. Eu te ofereço isso. Eu te ofereço. Eu te ofereço. Aí, ele pode derramar sua unção, seu poder e sua glória. Porque esse tem entendimento. Esse ama, tem uma consideração, tem o Senhor acima da sua própria vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. O que eu quero também dizer para você? Todos nós estamos num processo de crescimento e de amadurecimento espiritual. Mas o entendimento, o conhecimento,
espiritual vai te ajudar muito a progredir e prosperar. Porque aí você não fica mais confuso, perdido, você tem clara as definições, as concepções. Você já não escolhe mais na ignorância, você já vai escolher completamente ciente de tudo que você está fazendo. Por isso que ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Às vezes um conhece a verdade em amor, outros têm que apanhar para poder entender a verdade. E ele não quer que ninguém apanha. Uns caem em sofrimento, caem em crise, caem em problemas sérios. É isso que Deus não quer que você vai viver, acontecer com você. Por isso que ele dá esses conselhos, essa direção. É porque ele nos ama. Parece que nós estamos num velório, um silêncio. Tem alguém morto aí, irmãos? Ah, tem. O velho homem está cada vez morrendo, isso mesmo, né? Pode pôr ele no caixão mesmo. Hoje, pode pôr um pouquinho do velho homem no caixão, né? E pode fechar a tampa. Né? Mas, realmente... Mas isso é uma expressão do amor de Deus com a nossa vida. Tá? E sabe o que é maravilhoso? É quando a gente se submete, recebe a palavra de Deus com amor. Fala: Deus, eu recebo com amor no meu coração. Tá doendo, tá enjoado, tá dando um enjoo aqui, não queria, mas eu recebo, Senhor, eu aceito. Eu prefiro cair nas tuas mãos do que cair na mão do ímpio, do diabo, do mundo. Eu prefiro cair na tua mão, porque o Senhor é amor. Feche os seus olhos e peça a Deus para você ser como Jesus dentro do seu coração. Essa é a oração que Deus quer que todos nós façamos. Pai, eu quero ser como Jesus dentro do meu coração. Eu quero entender como Jesus entende, pensar como Jesus pensa, agir como Jesus age, falar como Jesus fala, amar como Jesus amou, obedecer como Jesus obedeceu, tratar como Jesus tratou. É isso. Todo o trabalho do Espírito Santo é nos levar à maturidade da semelhança com Jesus Cristo. E que você entenda isso, para que o seu culto a Deus seja em espírito e em verdade. Isso acontece muito com a gente. Irmão, faz isso, participa disso, se dedica a isso. Pastor, eu vou fazer porque o Senhor pediu, mas eu não gosto. Deus sabe para mim. Então, já não é mais em espírito e em verdade. Você está fazendo porque eu pedi. Você está fazendo... Irmão, vem no culto de quinta-feira. Eu não gosto de ir não, mas eu vou porque o pastor me cobrou. Estou aqui se não ver lá. Você vê, mas não vê em espírito e em verdade. É em espírito e em verdade quando é voluntário. Mas onde é que está o problema? Você pode notar que tudo esbarra na nossa vontade, que às vezes a gente não quer crucificar para obedecer. Tudo toca naquela coisa chamada vontade. Porque não quero me submeter à vontade do rei do reino. Eu quero permanecer na minha
e no conforto da minha vontade, ainda que a vontade do Pai me gera um desconforto para a minha carne, eu prefiro ficar no conforto da minha vontade. E eu vou falar para você uma coisa. Deus está dando esse tratamento para a igreja porque Ele vai trazer algo poderoso sobre sua vida. Mas Ele não pode fazer enquanto tiver algum entendimento errado, alguma coisa não compreendida, não clara no seu coração. Continue em fé. Tá? Você não tem que fazer nada de bom mais para que Deus te ame mais. Você não tem que fazer nada de bom para que Deus te ame mais. E também se você fizer alguma coisa de errado, Ele não vai deixar de te amar, não. Mas Ele quer que você cresça. Só isso que o Espírito Santo quer. É para isso que Ele trabalha na nossa vida. Fala com o papai aí. Pai nosso. Levanta uma oração aí agora do Pai Nosso, dentro do que você aprendeu hoje aqui. E tem pessoas aí do teu lado, mas assim, abre a boca e fala, não fica cochichando. Fala com palavras, ainda que seja leve, baixinho, fala, Pai, em nome de Jesus. Mexe os lábios, tá? Usa a boca para você orar. Pai nosso, Pai do pastor Gilmar, Pai meu, Pai do irmão que está do meu lado, Pai do Senhor, santificado, honrado, venerado seja o teu nome. Venha a nós o teu rei, teus princípios, tuas leis, tua vontade. Seja feita, Pai, a tua vontade na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida da igreja, assim como ela é feita aí no céu, porque os anjos obedecem ao Senhor, aí faz tudo, aí não tem nada contrário à tua vontade, né? O pão nosso, Pai, tudo que é meu, eu estou disposto a compartilhar se as pessoas precisarem, não é só meu, né? Nos dai hoje, o pão nosso que nos dai hoje, né? Perdoa, Senhor, a minha dívida, assim como os meus pecados, como eu perdoo todo mundo que peca contra mim. Mas perdoa o meu pecado também, perdoa o pecado que o outro cometeu contra mim, Senhor. Que eu estou querendo matar ele, que eu estou querendo, Pai, destruir ele, que eu estou lutando contra ele, Senhor, que eu quero vencer, eu quero... Pai, perdoa meu e perdoa ele também, Senhor, né? Oh, Pai, você está falando, Pai, me trata eu como eu trato as pessoas que erram contra mim. É isso que você está falando, né? Perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos os nossos devedores. Senhor, não me deixa cair na tentação, não deixa eu pecar, não nos deixe pecar. Oh Deus, não deixa o pastor Gilmar pecar, não deixa ali, né, a irmã Vânia pecar, não deixa ali a irmã Mara pecar, não deixa o irmão Antônio pecar, não deixa, né, o irmão Pai, não deixa nós cairmos em tentação, segura nós, Senhor, sustenta-nos de pé, livra-nos do mal, porque eu também não quero desejar mal para ninguém, não vou amaldiçoar ninguém, não vou falar mal de ninguém, eu não vou, Senhor, livra-nos do mal, porque eu não quero mal para mim, nem para o meu irmão, nem aquele mal que eu falo contra os outros. Eu quero, Deus, que aconteça, me livra de desejar o mal para os outros, Senhor, pois teu é o reino, Pai, porque o teu reino, Senhor, né, e a justiça dele, né, a justiça, que eu quero amar a justiça, Senhor, eu quero amar, eu não quero só fazer a justiça, eu quero ter o amor primeiro, depois eu pratico, Senhor, mas o amor tem que vir antes. Eu quero amar a justiça, Senhor, eu quero amar a justiça e aborrecer a iniquidade, eu quero aborrecer o pecado, eu quero aborrecer o pecado, ó Deus, Pai, pois teu é o reino, a glória, né? Pai, agora a glória, Pai, é a obediência a Cristo, é a harmonia com Cristo, é ser como Jesus Cristo, porque o pecado é que nos destituiu da glória, mas agora, Pai, nós estamos em Cristo, nós somos reconciliados na tua glória, e que essa glória seja vista aqui na terra, no meu coração, pela vida de outras pessoas também, para que o mundo conheçam a ti, Senhor, e reconheça que o Pai enviou o Senhor a esse mundo, meu Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pai, amadurece a tua igreja na terra, amadurece a tua igreja no Brasil, em Juiz de Fora. Oh Deus, amadurece a Ibrém, Senhor.
Deus, que sejamos crentes maduros, responsáveis, com entendimento da Tua palavra, Senhor, que tenhamos sabedoria, Pai, cheios de graça e de verdade dentro do nosso coração, para nós, Pai, compartilharmos esse pão, o pão nosso, o pão espiritual que nós comemos da Tua palavra também, e o pão físico, se precisar, Pai, aquilo que está ao nosso alcance, que nós temos posse, mas também o pão espiritual que nós podemos dar àquelas pessoas que não têm. Louvado seja o Teu nome, Senhor, aleluia. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Oh, aleluia, Pai. Bendito seja o Teu nome, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo. Venha o Teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o Teu Rei. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é nos céus. Nosso Pai, Que o Teu nome seja mantido santo. Venha o Teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra Como é no céu. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é nos céus. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos só fechar aqui um pouquinho. Amasse a justiça e odiasse a iniquidade. Eu não vou errar não, porque eu estou com medo de pecar, com medo de ir para o inferno. Eu não vou pecar porque Jesus pode vir, eu não ir para o céu. Você está fazendo, mas eu abomino as coisas erradas. Não é porque eu vou para o inferno, não é porque eu vou ser castigado, não é porque eu não faço, porque... Entendeu? Entendeu, irmão? Então fala assim, captei. Porque a gente às vezes fica dando o resto para Deus, né? Então, isso é dar a primícia. A primícia, né? O primeiro do coração. Não é porque tem uma consequência, tem um castigo, tem um dano. Eu amo agradar o Teu coração. Eu amo agradar o Senhor. Eu amo Te agradar, Jesus. Eu amo Te agradar, Espírito Santo.
Espírito Santo, eu amo te agradar. É o meu desejo agradar. É só isso. Não precisa nem ter falado das outras coisas. É só porque eu amo agradar ao Senhor. Esse é o verdadeiro amor. E que Deus abençoe você. Tenha uma boa noite na presença do Senhor Jesus.